Então, retomando o nosso tema passado, nós estamos aqui na questão da ética e das suas linhas. Nós vimos o utilitarismo, em que o importante é o efeito da ação, é a ação e o seu efeito. Então, é o maior bem para o maior número possível de pessoas. O maior benefício possível para o maior número possível de pessoas. O utilitarismo, como eu falei, ele é realista, né? Mas nós também temos a outra linha, que é a deontologia, e que coloca o foco em um outro espaço que não da ação, né? Então, no utilitarismo, a gente pensa nas consequências, né? A ética é pensar sobre a ação humana, os valores, o caráter e tudo, está em relação aos efeitos, na deontologia é um pouco diferente. E aí a gente vai aqui rapidinho se ater a essa questão de como é que a gente divide as principais correntes da ética. É uma classificação, não é a classificação. Tá? O que eu estou dizendo aqui é uma forma de dividir é pensar na ética das virtudes, que é aquela que nós vimos, que era muito comum na antiguidade, né? O consequencialismo ou utilitarismo, que fala dos efeitos de uma ação. Então, o utilitarismo é um consequencialismo. E a gente tem a deontologia. A deontologia é a que a gente vai ver hoje, né? A deontologia, aqui, ela vai trabalhar a motivação. Então, o foco não é o efeito da ação, mas é o porquê eu faço. Vamos lá ver? Então, deontologia vem do grego deon, dever, obrigação. Parece um negócio forte, né? Ligado a regras e tudo mais. Mas calma, nós vamos ver que é interessante essa proposta. Ela é normativa. Então, a deontologia fala sobre o que deve ser feito e não do que é feito. Ela não é descritiva. Ela coloca uma, uma regra a ser seguida. Tá? E as escolhas são julgadas em função do quê? Daquilo que é moralmente desejável. Tá? Ok. Oh, oh. Voltou? Voltou? Tá bem? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Ok. Tá cortando os pedaços. Tá. Vamos ver se melhora. Ok. A deontologia, ela, a princípio, parece muito rigorosa. Por quê? Porque ela diz respeito a dever, a regras e a normas. A deontologia fala do que deve ser feito. Ela não descreve, ela diz o que deve ser. Né? Por isso, dever, obrigação, deon. Deontologia, porque deon e logia é o estudo do dever. E as escolhas são julgadas, então, em função do que é moralmente desejável, proibido ou permitido. A gente fala, ok, então, nesse caso, a deontologia ela é uma moralidade, não é uma ética? Será? Será que nós estamos falando apenas de algo baseado na simpatia, no que agrada a grande parte da população, do que é considerado correto pelos demais? Será que é isso? Seria isso? Então, por exemplo, basta eu cumprir com a legislação para que eu seja considerado ético na deontologia? O que vocês acham? Será que é assim?
Cumprir a lei é ser ético. Será que é? Será que a lei está sempre correta? Será que os costumes estão sempre corretos? Quando nós falamos de moralidade na semana passada, nós não falamos de que a ética ela é uma reflexão e de que quando a ética, quando a nossa atitude de perceber algo que não é justo, que não consideramos justo, mesmo que seja legalmente correto, aí a gente tem uma reflexão ética. Por que a deontologia vem enfatizar dever, normas, ah, moralidade? Será que é isso? O que vocês acham? Podemos pensar na deontologia como uma moralidade? Vamos ver. Sim, para a deontologia, é a conformidade com a norma que faz com que a ação seja boa. Não são os seus efeitos em si, mas essa é a lei de acordo com a norma. Mas a questão mora aqui. Tcharam! A norma correta não é igual à norma que é aceita por todo mundo, não é igual à norma que é prevista juridicamente. Por quê? Porque se a gente tomar por base aquilo que a lei permite ou aquilo que a sociedade aceita, bom, a gente pode incorrer em algumas coisas bem complicadas, né? Esta imagem ela é bem compartilhada na internet e ela coloca bastante disto, de coisas que foram legalizadas e aceitas, é isso que a gente olha e fala, puxa vida, será que isso era justo? Né? A escravidão, ela era legalizada no Brasil, a escravidão era aceita, era legalmente permitida e socialmente, moralmente, culturalmente aceita. Ninguém via nada de problemático em ter um escravo, né? Em ter uma ama de leite. Ninguém achava complicado ver uma pessoa apanhar por não fazer um trabalho corretamente, do ponto de vista considerado correto. Isso, a escravidão era legalizada, socialmente aceita, culturalmente aceita, moralmente aceita. E isso faz com que ela seja justa e correta? Aqui nós temos imagens da escravidão negra, mas nós temos, por exemplo, uma escravidão de uma forma tão disseminada num determinado momento europeu, que um grupo de povos é considerado um povo escravo, que são os povos eslavos. Eslavos quer dizer literalmente escravo. Né? Uma ama de leite não necessariamente é uma escrava, Rafael, isso mesmo. Mas é o que nós chamamos de uma instituição da escravidão, que é de que uma mulher que esteja amamentando, ela deve primeiro amamentar os filhos dos patrões. Então, existe uma relação de poder e domínio aqui, que é uma herança da escravidão, que é diferente da doação de leite materno, que é importante, que se faz ainda hoje. Era alguém pago para amamentar, pago no caso dos que não foram escravos, né? Para amamentar um filho que não era seu e muitas vezes em detrimento do seu próprio filho, né? Mas, enfim, isso foi considerado absolutamente normal por muito tempo. Escravidão era legalizada. Holocausto.
legalizado, né? Era um imperativo legal na Alemanha, a segregação e o extermínio dos judeus, moralmente não apenas aceita, mas incentivada, socialmente, culturalmente. Houve uma aceitação tremenda do Holocausto na Alemanha. Há muitos testemunhos que são nauseantes sobre esse período, e a gente tem em um dos livros que retrata o julgamento de um nazista, de um funcionário do governo nazista chamado Eichmann. Eichmann se escreve ou Eichmann, como Eichmann, em Jerusalém. É um livro de Hannah Arendt, e que mostra um pouquinho como esse extermínio de uma população inteira foi aceito num nível tal em que era questão de cumprir ordens apenas. Sim, a minha função é cumprir ordens, as ordens são para exterminar e extermino. E que mostra um pouco desse perigo de uma vida baseada em normas. Né? Aí uma afirma, eu estava apenas cumprindo ordens. E aí a gente se pega perguntando, mas como que ordens para exterminar um povo são cumpridas? Tem um filme sim, Samuel. É nauseante ler os depoimentos de Eichmann, assistir o julgamento dele, que foi televisionado na época, e como há um termo cunhado pela Hannah Arendt chamado banalidade do mal, em que você tem alguém sabendo que está fazendo algo que vai trazer morte e destruição, mas eu sou um funcionário. Né? A segregação, né, que a gente teve nos Estados Unidos, a gente teve na África do Sul, a segregação legalizada. Né? E aqui a gente tem uma foto emblemática que a gente vai trabalhar. Rosa Parks. Aqui. A Rosa Parks, que se recusa a cumprir a lei. A lei que diz que ela não pode se sentar em um banco de ônibus em um dia em que ela está muito cansada, em que há lugares, mas ela não pode sentar. Rosa Parks. E eu vou trazer o exemplo da Rosa Parks para a gente falar do que é a deontologia. Não é uma ação em conformidade com a lei ou com aquilo que é moralmente aceito, por exemplo. Vai além, muito além. Porque a norma correta não é aquela que todo mundo cumpre, não é aquela que a lei coloca, mas a que atende aos requisitos de ser baseada no respeito pelos sujeitos, todos os sujeitos humanos, construída pelo próprio agente moral, então passa pela minha reflexão pessoal, e não vem da instituição. Não é algo institucionalizado, não é uma instituição que me diz o que é correto, mas é a minha reflexão. E no caso da Rosa Parks, a gente tem exatamente isso. A instituição diz a ela que ela não pode estar sentada onde está sentada. Que se ela o fizer, será presa, porque aquele não é o lugar dela. Mas ela julga a norma injusta e, baseada na sua reflexão própria como agente moral, ela senta. Ela é presa por isso, e ela sabe que ela seria presa, mas é este ato aqui da Rosa Parks, que leva à mudança da legislação nos estados onde a segregação era legal, nos Estados Unidos. É esse ato
ato que desperta toda uma população para lutar por seus direitos. É esse ato que leva Martin Luther King a mergulhar de cabeça como uma liderança do movimento pelos direitos civis. Não foi um ato de obediência à lei externa, mas de reflexão a partir de uma norma interna. E esse é o ponto da deontologia. Não é? Então, não é a tradição, não é a instituição, não é a intuição, não é a simpatia, a minha consciência, o quanto eu conheço ou não. Não é emoção, não é a felicidade. Isso me dá prazer, isso me faz tão feliz. A gente não tem muito esse tipo de fala, muitas vezes. Nossa, você vem aqui, você pratica, sabe? Você traz todo ano presentes para essas crianças. Nossa, na minha família isso já é uma tradição. Ok, a ação é legal, mas tradição não pode ser. Intuição, eu acho que vai, é porque eu acho que é bom. Também não é. Simpatia, eu gosto tanto dessas crianças, eu acho elas tão legais. Não é. Consciência, eu vi e eu quis trazer, porque eu vi a estado de necessidade deles. Emoções. Gente, me cortando um coração quando eu vi a situação delas. Também não é fundamento. Felicidade. Isso me faz tão bem. A gente chega aqui, fala com essas crianças e a gente presenteia e isso dá uma felicidade tão grande. Errado. Nenhuma dessas afirmações está correta para a deontologia. Nenhuma delas. A base deve ser racional. E a razão como aquilo que nos torna iguais, humanos, sem distinção e capazes de julgar a própria conduta e de refletir sobre a própria ação. Não é porque eu sinto, porque eu sou simpática ou antipática a alguém ou a algo. É porque a minha reflexão me leva a concluir que é correto. Ponto. Estão vendo que eu estou usando muito a primeira pessoa do singular, não é? Exatamente. Exatamente. Estou ansiosa para ver o que o Rafael está escrevendo aqui há algum tempo. Uau! Isso! Aham! Sim, esse caso acho que é do início dos anos 80, que o Rafael, né, além do que ele escreveu, algumas instituições, como as militares, pressupõem a aceitação de ordens, independentemente do que forem, e existem códigos de punição, muitas vezes severos, para os dissidentes, exatamente. Né? O meio militar é um meio muito ligado ao cumprimento da ordem, certo? É um dos principais. E aí a gente tem, acho que foi no início dos anos 80, desculpa o texto, não, de forma alguma, uma ocasião muito interessante de um oficial russo com submarino nuclear, com ogivas nucleares, que recebe o comando para lançar as ogivas e se recusa a fazê-lo. Basicamente, ele se recusou a ser o dedo que iria começar a Terceira Guerra Mundial. Ele se negou a realizar o primeiro ataque nuclear pós-Segunda Guerra Mundial. E ele foi punido por isso. Por quê? Porque ele não seguiu ordens. Mas ele seguiu aquilo que ele considerava correto. Ele considerou que não tinha condições, que não tinha informações suficientes para colocar a segurança do mundo inteiro em risco e matar milhares de pessoas. Ele se recusou a obedecer uma ordem direta. Por quê?
porque ele refletiu e considerou que a ordem não era justa, né? O discurso da quebra aqui, ó, pode abrir espaço para ataques terroristas e grupos rebeldes, sim. Pode. Por quê? Estou colocando no sujeito e no que o sujeito pensa. Mas nós vamos ver um pouquinho de qual é o formato dessa norma que é pessoal, que não é baseada, e aí pensando na questão dos grupos terroristas, por exemplo, né? Se a gente volta aqui, o que a gente tem? Muitas vezes, o que nós temos uma esfera muito ligada a sentimentos de simpatia, antipatia, de ódio. Quando a gente fala de grupos movidos a ódio, e o terrorismo, ele geralmente trabalha com essa questão, né? Então, nós estamos falando daquela esfera da simpatia, de ter ou não ter simpatia. E essa não pode ser uma base da moralidade para a deontologia. As emoções, se eu odeio alguém, se eu odeio um grupo, se eu quero derrubar um grupo, não podem ser. A simpatia e a antipatia não são bases da deontologia, né? Aqui, o ataque terrorista é considerado como tendo um objetivo positivo, ele se encaixa muito naquela questão utilitarista, que é o quê? Eu vou produzir um pequeno dano na mente do terrorista, da organização, para conseguir um ganho maior, a independência do meu povo, a eliminação dos infiéis, a vingança pelas mortes em uma guerra, enfim, e etc. São, portanto, da esfera das emoções, da simpatia, da consciência, da intuição, e não da esfera racional. São ações em que se olha o efeito dela. E o desafio da deontologia é trazer para o sujeito, o agente moral, o quem faz. E não é que é correto ou incorreto de acordo com quem faz, mas que o agente moral, a pessoa, ela será responsável por refletir sobre aquela ação. Aqui tem uma fala do Alexander e do Moore que eu coloco, que eu cito. No coração das teorias centradas no agente, com suas razões relativas ao agente, está a ideia de agência, que não é agência bancária, já explico. A plausibilidade moral das teorias centradas no agente está aqui. A ideia é que a moralidade é intrinsecamente pessoal, no sentido de que nós somos conclamados a manter nossa própria casa moral em ordem. Lembram? Ética como morada humana. Nossas obrigações categóricas não são para focar em como nossas ações causam ou permitem outros agentes morais a fazer o mal. O foco de nossas obrigações categóricas é tomar nossa própria agência livre de mácula moral. Então, como assim manter a nossa própria casa moral em ordem? Foca no agente, na agência. A agência é o ato, não, o ser agente, o ato de agir moralmente. Então, a gente fala que agora o foco está na ação moral, em quem realiza essa ação. Mas, novamente, é quanto às suas intenções. Então, como evitar uma bagunça? O conceito-chave é a autonomia, quando a gente fala de agente moral. Tá? Autonomia, que vem do grego autos, que é por si mesmo, e nomos, que é lei, julgamento. Então, para quem está vocês que estão na área de mecânica, a gente está acostumado com palavras como automóvel, automobilístico, que derivam daí, que é de auto, por si mesmo. Aquilo que se move a si mesmo. Não é? Que não
depende de alguém externo que vai lá e dá um empurrãozinho. Agência? A agência é relativo à ação, ao agir, a capacidade de agir, de iniciar uma cadeia de ações. A gente pode pensar que no nosso dia a dia, muitas vezes nós reagimos, as nossas ações são, na verdade, reações, em que a gente não começou, não fez, a gente só está reagindo a algo, ou dando continuidade a algo que alguém começou antes da gente, está no automático, e que quando nós agimos, nós somos sujeitos, ou seja, quando nós agimos, nós decidimos começar uma cadeia de ações. Não reagir, agir. Isso diz respeito à agência, essa capacidade de agir por si mesmo, independentemente dos outros. Não quer dizer sem levar em conta o outro. Quer dizer que, quando eu faço porque eu decidi fazer, e não porque fui obrigado, ou porque estou acostumado a agir daquela forma. Então, veja, a mesma ação, ela pode ser feita por obrigação, eu faço porque a lei diz que eu devo, pode ser feita porque eu estou acostumado, nossa, eu nunca pensei, todo mundo faz assim, eu estou fazendo, ou pode ser feita porque eu olho e falo, realmente, eu acho que isso é justíssimo, aliás, eu compro isso porque eu poderia ser a autora desta lei. Esse é o ponto em que eu tenho uma agência moral, uma capacidade de ação moral. É quando eu sou autônomo. Então, eu consigo ler, eu consigo julgar, eu consigo legislar por mim mesma, sem depender, não é sem levar em conta, sem depender da compreensão do outro, ou mesmo sem ser constrangido por outro. Ok? Então, julgar e avaliar o quê? As normas, as regras, as decisões, e avaliar como eu vou escolher, ter um arbítrio, julgar, é correto, não é correto? É um exercício de liberdade. Tomando a Rosa Parks aqui como exemplo, é olhar e falar, esta norma não é justa. Eu escolho, eu julgo que ela não é justa, e eu escolho fazer diferente. Também pode ser quando eu olho e digo, uau, existe uma lei incrível, né, que coloca a necessidade de proteção para crianças por meio de cadeirinhas e afins, e eu, mesmo que não tivesse lei, eu protegeria os meus filhos pequenos usando uma cadeirinha. Por quê? Porque eu acho que isso é correto. Então, independentemente da lei, eu vou fazer. Mas se tem a lei, ótimo. Mas eu julgo essa lei justa e eu cumpro não porque a lei me obriga, mas porque eu considero correto. Então, a relação com a norma, ela muda. O que eu considero justo? Mas para considerar justo, o que eu tenho que fazer? Tem todo um processo que envolve arbítrio, avaliação, julgar. E a avaliação exige o quê? Dados. Não é algo do tipo, nossa, eu acho, e a gente, não é papo de botequim, a gente acha que é assim, beleza, a gente senta aqui, vai tomando alguma coisa, vai jogando baralho, vai discutindo sobre o que é certo ou o que não é certo. A autonomia exige que eu avalie, e a avaliação, ela depende do máximo possível de dados. Quanto mais dados eu tenho, melhores serão as minhas avaliações. Então, para a deontologia, esse sujeito aqui, como eu já disse, é racional, ele deve exercer a sua racionalidade na avaliação das suas ações. Que vem aqui uma questão que é, todos são dotados de razão, mas
Nem todos usam a razão ou usam da mesma forma. Sim. Em alguns, o cérebro pode ser como um enfeite, não faz diferença. Eu faço o que todo mundo faz, eu falo o que todo mundo fala. Entende o que eu digo? Que a razão, ela é comum a todas as pessoas. O uso da razão varia conforme cada um escolhe exercitar ou não. A gente às vezes não começa a conversar sobre algumas coisas e aí alguém aparece e fala, eu não quero pensar nisso, eu não quero falar nisso. Porque é difícil fazer alguns tipos de avaliação. Muito difícil. Às vezes a gente não tem todas as informações. 2, às vezes a gente não simpatiza com as informações que tem. Porque às vezes elas vão completamente de encontro daquilo que a gente pensava. Eu tenho uma opinião e quando eu começo a analisar os dados, eu descubro que os dados me apontam um cenário muito diferente daquele. E aí? Agir racionalmente é deixar-me convencer pelos dados, dados objetivos, dados concretos. Aqui, agir racionalmente, agir de forma autônoma, avaliando um determinado cenário, requer que eu tenha um rigor absoluto com os dados que eu uso. Se eu vou analisar como que um determinado, os graus de risco de um determinado sistema, então qual é o máximo? Eu preciso fazer ensaios? Eu vou ter que fazer os ensaios, eu vou ter que repetir exaustivamente até que eu tenha dados estatisticamente significativos. Então, não é olhar e falar, uau, adorei esse sistema de freio automático que eu criei para evitar colisões. Simulei, foi belezinha. Olha, instalamos em um carro e o teste que foi feito foi assim fantástico. A gente já pode pôr no mercado. Espera aí. Desde quando ter testado com 1 ou 2 carros é suficiente para que estabeleça a segurança do sistema? Mas eu testei com 2 e deu certo, já posso pôr no mercado. Porque eu gosto muito, porque ele é legal, olha só, vai salvar muita vida. Beleza, sua intenção parece bonitinha, mas avalie a partir do máximo de dados possíveis. A deontologia é rigorosa, e esse rigor não diz respeito a uma norma externa, mas interna. Ela é centrada no sujeito, e um sujeito que é rigoroso com o mundo, e consigo mesmo, e com suas ações. No sentido de que exige uma avaliação do porquê realizar ou não uma escolha que vai muito além da minha simpatia. Seja escolhendo uma vacina, seja escolhendo um sistema antimíssil, não diz respeito às minhas simpatias pessoais, às minhas emoções, à minha felicidade, ao meu ódio, a nada disso. Diz respeito a avaliar o que é melhor. Entende? Isso também significa que essa escolha, para ser autônoma, não poderá ser, como posso dizer, regada, digamos assim, a outros tipos de incentivo, como, por exemplo, escolher esse sistema ao invés daquele, pode me dar mais bônus, financeiros ou não. Ou eu vou escolher porque eu recebi um presente da empresa, ou porque eu não gosto do país que fornece esse produto, ou escolhendo porque, olha, o show dessa empresa que fornece esse produto, ele é tão legal, essa empresa é tão importante. Esta avaliação deve ser rigorosamente isenta de subjetividade.
ou o mais isenta possível de subjetividade. Parece contraditório, não é? Se o foco está no sujeito, por que a avaliação deve ser objetiva? Porque aqui, este sujeito deve exercer a sua razão, e não emoções, para o julgamento. Aí a coisa começa a mudar de figura. Então, se eu tenho ainda aquele exemplo, né? Rosa Parks, não obedecer ou não à norma, ali, não é um caso de o quanto eu gosto ou deixo de gostar desse guarda. Aliás, na época, o guarda que aprendeu, ele fica muito sem graça, ele pede muito, olha, a senhora sabe que vai ser presa, não é o que eu quero, mas eu tenho que fazer. Ela diz, eu entendo sua posição, não é nada pessoal, gente, não tem muito, não é nada pessoal e tal. As simpatias, etc. Mas ela permanece dizendo, mas isso não é correto. Independentemente dela simpatizar ou não com o guarda, a avaliação era objetiva. Se todos são iguais perante a lei, logo não se pode exigir que alguns sejam mantidos em uma situação subalterna por conta da mesma lei. Sendo a lei contraditória, vale o princípio que é considerado maior, e o princípio maior é da igualdade das pessoas. E é esse princípio que ela resolve exercitar. Então, no caso aqui, várias ações que a gente pode olhar e falar, nossa, mas é o que eu acho, é o que eles acham que está correto, acabam caindo. Por quê? Porque no caso de um ataque terrorista, por exemplo, eles não são permeados de racionalidade. E a máxima da deontologia é firmada por Kant ainda no século XVIII, mas cujos efeitos vêm até hoje. É uma das grandes bases da ética. Né? E aí, o que ele coloca como um guia para isso? Age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, por tua vontade, lei universal da natureza. Então, isso aqui é o famoso imperativo categórico. O que ele está dizendo? Quando você age, você deve agir de tal forma que o que te move a agir devesse se tornar, por tua vontade, lei universal. Que você deseje, que você queira que aquilo que te move se torne também uma regra universal. Que outras pessoas, na tua situação, façam exatamente o mesmo, sem exceção. Então, um exemplo, se eu vou lá e a questão é um ataque terrorista, vale perguntar para o terrorista, você quer que a tua ação se torne regra universal? Ou seja, você está, por exemplo, lançando um avião sobre um prédio. Você desejaria que todos pudessem lançar aviões sobre todos os prédios do mundo, inclusive a tua cidade natal? Se a resposta é claro, imperativo categórico. Mas a resposta provavelmente será algo do tipo, que absurdo, como? Claro que não. O ataque é para os infiéis. Na minha vila, não. O ataque é em vingança ao que fizeram na minha vila, no meu país. Ops. Então não vale como regra universal? Querido, desculpe. A sua ação não é uma ação conforme o dever. Porque quando alguém diz não, mas imagina, o que ela está dizendo automaticamente é que ela reconhece que ela quer ser a exceção e não a regra. Entendeu? Em outras áreas, a gente falou de terrorismo, que veio um exemplo aqui muito bom, uma fala muito boa aqui do Rafael. Tem um filme que já não é tão novo, mas também não é antiquérrimo, né, de 50. Esse filme deve ter o quê? Uns 15 anos, mais ou menos. É um filme com a Julia Roberts, e que deu a ela, inclusive, o Oscar. Né? E aí é a Erin Brockovich. E tem uma cena que reproduz isso que estamos falando. Para quem Erin Brockovich é mais uma sugestão de filme além dos Avengers.
É Brockovich, acho que é assim. Tem uma cena, para quem nunca assistiu ou não conhece, ela trabalha numa empresa, praticamente na história, ela está numa empresa que que tem uma causa, né, que pega uma causa na justiça contra uma empresa acusada de envenenar a água do subsolo de uma cidadezinha. Bom, é uma empresa grande, conhecida, cidadezinha pequena, pobre, tudo. E lá, na verdade, ela não trabalha na empresa. Ela é uma ativista que acaba conhecendo na empresa. Ela é uma mulher que não tem experiência legal, jurídica, grande, não é é baseada em fatos reais, né? A Erin Brockovich, ela existe. E aí ela começa a verificar que, de fato, a água está contaminada, e isso tem causado adoecimentos e tudo, e a empresa nega e nega. E tem uma cena incrível, que é em uma reunião em que estão presentes os representantes da empresa, e ela, né, com a sua pequena equipe, ela coloca o jarro de água e os copos de água ali, né? Lembrando que é comum na Europa e nos Estados Unidos que se use a água que vem da torneira mesmo, que a água da torneira ela é potável. Então, ela coloca uma jarra com água e coloca os copos. Quando um representante da empresa vai tomar a água, ela só avisa que aquela é uma água da torneira, né, daquela cidadezinha. E ele não toma. Isso é emblemática. Quando ele percebe que a água daquela cidadezinha, na qual ele diz que não tem contaminação, ele afirma e reafirma que é seguro, que é saudável, que não está contaminada, que não está causando adoecimentos e mortes. E então, quando ela fala, esta água é a nossa água, ele coloca o copo na mesa e não toma mais. O que a gente percebe aí? Que ele não quer que o acesso... É uma hipocrisia tremenda, Lucas, né? Ele não percebe aquela água como sendo uma água que devesse ser bebida por todos. A máxima da ação dele não é algo do tipo eu bebo essa água porque todos deveriam ter acesso a uma água tão boa quanto essa. Não. Ele mostra claramente que ele julga que aquela água é para os habitantes daquela cidadezinha, mas que ele mesmo não tem coragem de beber. Se ele não tem... É uma cena emblemática que está muito ligada eu não entregando spoiler, né? Está muito ligada àquilo que ocorre no final, que é de que eles hipocritamente defendem que não há contaminação, mas eles sabem que há. Então, voltando para o imperativo categórico, por que aqui é um exemplo do imperativo categórico? Eu vou lá e digo, essa água é segura e é limpa. Sim. Então, você quer que todos possam beber dessa água? Não, eu não. Opa. Se nem todos podem, se você quer ser a exceção, é porque você reconhece que não é correto que esta água esteja disponível para todos. Percebe o raciocínio? Quando perguntado pelo motivo da ação e se ela poderá ser universalizada, e a pessoa diz não, de forma alguma, é um indicativo de que ela mesma já reconhece que a sua ação não é correta. Mas aí então vamos lá. Se todos os. Se a grande questão aí da deontologia é o que eu acho correto, então eu acho correto que eu acho correto ele ir furtar o dinheiro do banco. Então, nesse caso, você acha correto que alguém furte o seu dinheiro? Não, o meu não. Então, você não quer que seja uma regra universal. Você quer ser a exceção. Você reconhece que o desejável é que as pessoas não furtem. No caso de Erin Brockovich, ao não beber a água, ele reconhece que o correto é que as pessoas não bebam daquela água.
né? Aí, quando a gente chega, portanto, aqui, deontologia igual a dever. Deontologia igual a ética do dever. E o dever aqui é sempre individual. Né? Que diz respeito ao sujeito. Ela é centrada no sujeito. Por que ela é individual e não individualista? Porque quando eu levo em conta que a extensão da minha ação ela deve se tornar uma lei universal, ou seja, aquilo que eu faço, todos deveriam poder fazer. Olha aqui, estou colocando todos deveriam poder fazer, todos deveriam poder ter acesso. Então, eu estou levando em conta toda a comunidade humana. Entende? Se a máxima da minha ação pode se tornar uma lei universal, ou seja, deve valer para todo mundo, e se eu não olho para isso com estranhamento do tipo, não, mas para um grupo não, para outro sim, então eu deixo de ser o centro do universo para ser apenas alguém que reflete sobre as minhas ações para a comunidade humana. Aqui na deontologia, o foco já não é mais a minha comunidade local, a minha religião, as minhas simpatias político-partidárias. O foco é a comunidade humana. Isso me exige muito mais. Exige que eu conheça e tenha dados suficientes para embasar a minha ação e para avaliar a respeito dos efeitos desta ação para muito além da minha comunidade. Não é, se a gente pensa, é um próprio pensamento, uma reflexão própria, com foco ao próximo, e esse próximo é muito mais amplo do que aquele próximo meu vizinho. Mas é um próximo que abrange a humanidade. É não apenas pensar, por exemplo, no quanto um sistema de freio automático é válido. Exatamente, Dark Waters. E quanto esse sistema de freio automático que eu desenvolvi, ele é legal e ele é bem aceito na minha comunidade, mas sim se ele é seguro em qualquer situação. E quando eu olho e digo, não, mas aqui para o Brasil tem um índice de falhas X, mas esse índice é aceito, não tem problema. Tem aquela clássica pergunta, ok? Então você põe a sua filha nesse carro? Você põe seu filho, sua mãe, no caso da pessoa ter uma boa relação com esses, é claro. Ops! Não, não serve? Então você sabe que esta segurança que é aceita para esse grupinho não é uma segurança universalmente válida. Você não fez o seu melhor. Dark Waters é um excelente exemplo, sim, na Dupont, né? Exatamente. Dark Waters é uma excelente indicação de filme, Caio. Muito obrigada. E mais recente. Dark Waters, eu não lembro se tem no Prime Video ou na Netflix, mas eu sei que tem, pelo menos a semana passada tinha, no streaming. Deixa eu dar uma olhada se tem. Qual deles? Eu acho que é na Amazon. Dark Waters. Acho que é na Prime Video. Tem. Né? A Erin Brockovich, eu acho que é na Netflix. Ok, Caio, muito obrigada. Então, a gente já começou a entender que essa norma da qual eu sou autor não é baseada no que eu sinto, nas minhas simpatias, nos meus benefícios, mas no entendimento da dignidade de todos. Tá? Então, é a autonomia humana, mas essa autonomia significa que eu me torno responsável globalmente pela minha ação. É uma moralidade interna e não externa, que se expressa naquele imperativo
categórico que acabamos de ver. Imperativo categórico, que a gente fala, né, uma palavra tão... O que é isso? Kant divide os imperativos em dois tipos. Os hipotéticos, tá? Que são condicionais. Se beber, não dirige. E o categórico é incondicionalmente. Não importa o que aconteça, então, não beba. Né? A gente tem até filmes que brincam com isso, né, de comédia, como Se Beber Não Case, por aí vai. Então, aqui é diferente, por exemplo, da ação de, olha, se você fizer isso, então evite fazer aquilo para não faça isso em hipótese alguma. O imperativo categórico, ele está aí para dizer, ou também ao contrário, né? Ou faça isso em qualquer hipótese. O imperativo categórico coloca, a sua ação, ela pode se tornar universal? Ou a proibição pode se tornar universal? Então, você quer... o terrorista, ele sai nisso aqui, porque se ele quer se explodir, ou se ele considera justo explodir uma criança para obter um benefício, mas se alguém perguntar e ele disser que ele não aceita que algumas crianças passem por isso, é porque ele já vê que não é uma ação correta. Então, a gente tem aqui sobre o imperativo categórico, que a gente viu do Kant, né? Como se a máxima de tua ação, ou seja, o motivo da tua ação, devesse se tornar por tua vontade, não por força de lei ou outra coisa, lei universal da natureza. Então, aquilo que eu faço, a máxima, o motivo do meu agir, deve ser entendido como uma lei universal para que todos sigam. Ou seja, eu tenho que pensar que é ok, se eu tenho acesso a algo, é ok se todos tiverem. É justo ter acesso à água? Você quer ter acesso? Beleza, você quer que todos tenham acesso? É justo ter acesso ao salário? Você quer que todos, tendo trabalhado, tenham acesso? Se eu digo, não, mas tudo bem, não tem problema. Né? Tem gente que não vai receber, mas o que importa é que eu receba. É justo? Então, não, porque eu trabalhei e eu quero receber. Então, o que está por trás do seu pensamento é que você acha que todos que trabalham devem receber salário. E aqui, por último, age de tal modo que possas usar a humanidade, tanto em tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre como um fim ao mesmo tempo e nunca apenas como meio. Basicamente, pessoas não podem ser instrumentalizadas. É isso que ele está dizendo. Não podem ser meios para alguma coisa, porque todos são portadores de dignidade. A dignidade de toda a humanidade, a minha e a dos demais, tem que ser levada em conta. Portanto, a moralidade da deontologia não é não é uma busca individualística da minha felicidade, porque aí eu vou pensar só em mim mesmo. Mas é o contrário, é levar-me a ver para além de mim, para além da minha cultura, para além da minha moralidade, para além da minha legislação. Olhar para a dignidade humana como um todo. E avaliar as ações a partir desta avaliação. E para isso eu preciso de muitos dados. Haja teste de conformidade, haja teste de segurança, na perspectiva odontológica. Não é agir corretamente porque todos esperam, mas é porque se deve agir corretamente. Eu me coloco esse dever. Não se aceita o dano sequer na intenção de um benefício para uma maioria. O utilitarismo aceita que se possa produzir um pequeno dano, desde que o benefício seja maior. A deontologia, não. O dano intencional não é aceitável. Mesmo que propicie um benefício para uma maioria de pessoas. Não é, para a deontologia, aceitável
que eu deixe passar um determinado grau, índice de falhas, que é conhecido, uma possibilidade de falha, que é conhecido, porque, mas eu vou vender tantos produtos e é só uma parcela, imagina, a gente pode ter só 50 capotamentos, talvez uns 2 ou 3 mortos, mas olha só o benefício, nós vamos vender tantos carros, por que levar isso em conta? Essa é uma visão utilitarista. A visão deontológica de Kant é: nenhuma morte é aceitável quando pode ser evitável. Não existe dano aceitável. Existe dano desconhecido, que é diferente. E que o sano tem no máximo de dados possíveis. Dano aceitável para a deontologia não existe. Então, na engenharia, aqui ela leva um rigor. Quando a gente pensa na engenharia, a deontologia leva a ter um rigor muito grande com a segurança de projetos, processos e produtos. Tem que esgotar as possibilidades de falha aqui. Tem que testar muito, tem que ir muitos dados, submeter a muitas situações diferentes para estabelecer a segurança de algo. Por último, no século XX, a gente vê aqui que é uma carinha mais nova, Hans Jonas, que morreu há pouco tempo, ele faz uma revisita à deontologia. Ele vai pensar nas consequências não previsíveis, e como é que eu lido com isso, e ele coloca em questão a prudência. Se eu não tenho dados suficientes para prever, eu devo adotar a prudência. Então, dele, a gente tem aqui, cito, nascido do perigo, esse dever clama, sobretudo, por uma ética de preservação, da preservação e da proteção, e não por uma ética do progresso ou do aperfeiçoamento. O que ele coloca é que ele não é contrário ao progresso ou aperfeiçoamento, mas que, acima de tudo, deve-se buscar preservação e proteção, que seria a atitude prudente. Preservação e proteção da vida, da natureza. Quando eu não tenho dados suficientes, eu não arrisco. Eu coloco proteção e preservação à frente. Vamos ver um pouquinho. O Hans Jonas também amplia o imperativo categórico para não apenas o ser humano, mas para a vida na Terra. E ele pensa na preservação da vida na Terra, não apenas a vida humana singular. Ele coloca que o ser humano, por ser racional, ele tem um poder que as outras espécies não têm, então ele se torna responsável também pelas demais espécies, animais, não animais e mesmo não vivas. E essa responsabilidade é a de preservar as condições de sobrevivência humana na Terra. A reformulação dele do imperativo categórico é: age de tal modo a que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra. Lembram? Eu já comentei aqui sobre Avengers, Age of Ultron. E lá a gente tem um exemplo muito interessante disso aqui. Ultron é programado para preservar o planeta Terra. Vamos ver como uma palavrinha faz diferença? Vocês lembram? E como ele é programado para proteger o planeta, qual é a primeira coisa que ele faz? O que ele identifica como maior ameaça? Exatamente, Lucas. Exatamente. Ele identifica a humanidade como a maior ameaça. E como ele foi programado para proteger o planeta, ele vai
buscar destruir a grande ameaça que é a humanidade. O Hans Jonas, a posição dele é que as ações nossas devem ser compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra. E nisso, por exemplo, ele é diferente de grupos como os Extinction Rebellion, que pregam a extinção da vida humana na Terra. Não é preservar a vida em termos de ter apenas peixinhos ou florestinhas, mas uma vida humana, e não qualquer vida, uma vida autêntica. Não aquela vida das distopias, né? Não aquela vida humana que aparece em 3%, que aparece em Divergente, e em tantos que aparecem na série Terminator, que não são vidas humanas autênticas, são aquelas vidas humanas de escassez, os filmes apocalípticos em geral. Você tem alguém correndo, fugindo, que não tem alimento, que não tem condições de respirar. Não. O Hans Jonas coloca a responsabilidade humana de preservar uma vida autêntica, as condições de uma vida autenticamente humana sobre a Terra. E para isso, ele tem responsabilidades não apenas para com a geração atual, né, a humanidade que está aqui, mas com as gerações futuras, aqueles que ainda não estão aqui. Né? Para isso, é necessário, há um dever, diz o Hans Jonas, de, inclusive, renunciar a alguns direitos diante do direito daquele que ainda não existe. Né? É pensar que eu poderia ter um benefício, mas que eu digo, não, prudentemente, eu vou não usar desse direito agora, porque há um direito maior que é o das gerações futuras. Isso tem impactos muito grandes, principalmente na questão do meio ambiente. Né? Quando a gente pensa na pegada ecológica, quando a gente pensa em o que é que eu preciso para que, no futuro, os meus netos, bisnetos, também tenham acesso às condições que eu tenho, pelo menos. Para encerrar esta aula longa, nós temos a bioética, né, que busca refletir os impactos da ciência e tecnologia em geral sobre a vida humana, em todas as áreas, né, que é uma área nova da ética e que vai juntar elementos de deontologia e utilitarismo. De Potter escreveu um livro chamado Ponte para o Futuro, Back to the Future, e ele defende que não haja divisão entre ciências biológicas e éticas. Mas eu digo, é um dos principais pontos aqui. As correntes da bioética atuais, elas colocam lado a lado elementos que são tanto da deontologia quanto do utilitarismo. Então, o princípio da deontologia, que é a autonomia, eu tenho que pensar aqui eu tenho que agir de uma forma correta, independentemente da cultura, independentemente da moralidade ou das leis. A beneficência, eu preciso, ao agir, causar o maior benefício possível e o menor dano possível, é isso que é não maleficência. Buscando, assim, equilíbrio que leve à justiça. Então, a bioética, que é comum aqui no Brasil como uma área biomédica, mas que não foi pensada para essa biomédica, e que tem hoje todo um campo de reflexão para a engenharia, vai enfatizar que deontologia e utilitarismo podem conviver harmoniosamente. Por quê? Porque o utilitarismo dá aquele toque mais realista à deontologia do Kant. O maior bem possível, se possível, não causar danos e agir de forma a considerar a dignidade de todas as pessoas, independentemente da sua classe, da sua origem étnica, do que quer que tenham feito,
agir de forma que a máxima, que o motivo da minha ação possa ser universalizado como lei para produzir justiça, levando em conta as atuais e as futuras gerações. Ok? Bom, aí nós temos um exercício com uma uma análise de situação que é bastante comum à engenharia, porque é uma situação, inclusive, realista, né? Temos uma fala do Kant e uma do Lotka, o Kant, que é da deontologia, o Lotka, que é muito usado em análise de riscos. Eu conheci o Lotka na engenharia e não na filosofia, diga-se de passagem, como fundamentos de tomadas de decisão em gestão de riscos de engenharia. Isso é lógica aqui no INPE, inclusive. Aí tem uma fala dele aqui, tem a do Kant, ele é utilitarista, esse é deontologista. E o que vocês vão fazer? Vão ler o texto do Lotka e responder ao Lotka baseado no Kant. Aí tem um caso aqui para analisar. Esse caso, ele é verídico e só teve os nomes trocados. Não coloco aqui o ano, nem nada. Então, os engenheiros de uma montadora que descobrem uma falha no tanque de combustível de um carro recém-lançado, com risco de explosão, calcularam as probabilidades de sinistro, os custos da indenização e os custos de resolução dos problemas, e os resultados foram esses. Calculando que venderiam 11 milhões de veículos, no total de 1,5 milhão deles eram um compacto com esse defeito, e nesse meio haveria 180 mortes por carbonização e 180 ferimentos graves por queimadura, gerando 49,5 milhões em indenização, quando o recall custaria 187 milhões. E eles tomaram uma decisão. Vocês vão analisar aqui o caso e responder de acordo com a deontologia.